as mudanças em parte do sistema tributário, o produtor rural precisa estar atento às novidades para não ter nenhum problema. E para a gente saber exatamente o que o produtor, o que a produtora precisa estar atento, de olho neste ano, a gente conversa agora ao vivo com o advogado tributarista e o nosso colunista, Dr. Leonardo Resler, que já está aqui ao vivo com a gente. Bem-vindo, Resler. Muito bom dia, Carol, muito bom dia, Valteno, nossa equipe, nossos telespectadores. Estamos aí com esse desafio de explicar novamente as questões tributárias aí da reforma, né? Pois bem, vamos começar então já explicando, né, essas novas regras para que o produtor, a produtora fique atento, né? Pois é, nós estamos agora, né, num período de transição, né, para o novo sistema de tributação, e isso impõe desafios relevantes, sobretudo ao nosso setor do agronegócio, que se mostra muito sensível às alterações dessa proposta, né? Até análises foram feitas aqui por entidades do setor e essas mudanças, elas de fato foram calibradas para que a carga tributária efetiva do agronegócio se mantenha próximo da atual, ou seja, neutra em termos de aumento ou redução, né? A CNA, ela avaliou que com esse redutor de 60% e a continuidade de isenções para os itens básicos, o regime ele caminha para não onerar nem mais nem menos o agro do que um conjunto dos tributos anteriores, apesar das alíquotas elas serem de fato maiores aqui, né? Mas certos insumos que antes tinham isenção total de ICMS, por exemplo, aqui a gente pode citar calcário, agrícola, sementes, eles agora vão ter uma incidência, né, do IBS e do CBS, ainda que com a redução de 60%, né? Mas com esse novo sistema, ele garante créditos fiscais, né, mais amplos do que o modelo anterior, né? Então, o imposto pago na compra do insumo ele será recuperado pelo produtor quando da venda de sua produção, né? Não acumulando custo na cadeia, né? Isso difere do sistema antigo, em que às vezes a isenção de um insumo fazia com que o produtor perdesse o crédito, aquilo que nós chamávamos de efeito cascata, né, quando não havia crédito a ser abatido, né? Por outro lado, setores que não eram beneficiados antes ou tiveram benefícios regionais reduzidos com o fim da guerra fiscal do ICMS, né, eles poderão usufruir do novo regime uniforme, né? Por exemplo, todos os produtores de insumos agropecuários do país, eles terão a mesma alíquota reduzida de 40% do IVA, independentemente do estado. Né? Para quê? Para evitar distorções regionais, essas guerras fiscais, né? E esses novos tributos adotam esse modelo agregado, né, do IVA, dual IVA, aplicado por meio de uma alíquota única, com previsão de redução de 60%. Então, isso nos vai trazer hoje, em média, 11% se estivermos tratando da alíquota de 28%, mas com a trava do Congresso, isso nos traz aí para 10,4%, 10,5%, né? Então, comparando antes e depois, o agro ele sairá de um cenário aqui de fragmentação de vários impostos, com isenções variadas por um cenário unificado com alíquotas reduzidas setoriais, né? Então, essas alíquotas nominais agora sobre os produtos agropecuários, eles aumentam em relação às isenções totais que muitos tinham, mas os créditos aqui integrados e a manutenção zero para a cesta básica fazem com que a carga final seja equivalente à anterior na maioria dos casos, né? Então, vai acarretar uma necessidade de ajuste, que na prática vai gerar custos adicionais e aumentar a complexidade da gestão fiscal no setor agro, né? Durante a fase transitória prevista até 2033, essa implementação gradual do IBS e CBS ela altera a forma desse recolhimento dos tributos e, com certeza, impacta toda a cadeia do agro, né? Desde a aquisição dos insumos, matérias-primas, até a comercialização dos produtos, né? E óbvio que esse intervalo de adaptação exige que as empresas e os produtores revisem e modernizem seus sistemas de controle de gestão fiscais, enfrentando aqui possivelmente cargas maiores, como já mencionados, né? Historicamente temos cargas de 4% a 7%, estamos indo para 11% praticadas no regime atual, né? Ainda que essa carga para o agronegócio deve ser de 40% da alíquota padrão, né? Por conta desse desconto e a promessa dessa desoneração a ser comprometida pelas especificidades do setor, que atualmente se beneficia de um conjunto de subsídios e isenções direcionadas ao produtor rural.
Leonardo, deixa eu te falar, você falou das transições, só para a gente ficar atento aqui, quem está nos assistindo, tem até 2033, então eu ia te perguntar o que entra primeiro em vigor, quais são os setores, que cadeias produtivas tem que estar mais atento e que fase dessas cadeias a mudança vai começar? Bom, agora em 2025 o governo federal está encaminhando ainda ao Congresso Nacional os projetos de leis ordinárias e complementares para finalizar essas regulamentações dessas novas regras, né, complementando aqui as disposições constitucionais. Em 2026, a expectativa é de início da aplicação de uma alíquota única teste de 1%, que ela vai ser distribuída entre 0,9% para a CBS e 0,1% para o IBS. Então, permitindo uma fase de avaliação e ajustes na qual os contribuintes aqui e administrações se familiarizarão com um novo sistema. Em 2027, a reforma ela entra em vigor de forma um pouquinho mais abrangente, com a extinção dos tributos federais do PIS e COFINS e a anulação das alíquotas do IPI. Entre 2029 e 2032, nós teremos a redução gradual das alíquotas do ICMS e do ISS, enquanto essa alíquota do IBS ela vai ser aumentada progressivamente de modo a minimizar os impactos aqui abruptos e possibilidades de uma adaptação do novo regime, né? Para finalmente, em 2033, a transição ela finaliza, né, com a plena implementação do IBS e extinção definitiva do ICMS e do ISS, aí culminando as mudanças estruturais propostas aí pela reforma. Então, antes da reforma, o setor convivia com uma tributação fragmentada, porém com diversas isenções aqui e reduções, né? Isso fazia com que a carga efetiva sobre muitos produtos agrícolas fosse mais baixa. Por exemplo, aqui a venda de soja in natura para exportação, que não recolhia ICMS, PIS/COFINS nem IPI, né? Outro exemplo, a venda de carne no mercado interno poderia ter apenas ICMS com alíquota reduzida. Em São Paulo, um outro exemplo, em torno de 7% aqui de ICMS, e agora gradativamente nós vamos tendo essas reduções. Um ponto a ser explicado é que a cada 5 anos o governo federal ele deve revisar essas questões da alíquota, até porque nós temos esse entrave, né, entre 28% definido pelo Ministério da Fazenda e uma trava de 26,5%, que até 2033 precisa ser revista, e caso não se chegue nessa alíquota na trava, né, de 26%, o governo precisa enviar projetos ao Congresso Nacional, possivelmente reduzindo ainda mais incentivos e fazendo com que setores que foram beneficiados com redutores da alíquota sejam revistos. Vamos aguardar, Leonardo. Obrigado pela sua participação aqui. O Congresso muda, as leis mudam, muita coisa ainda vai mudar até essa reforma entrar completamente em vigor. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Falteno, Carol, uma ótima terça-feira, uma boa semana à nossa equipe, todos os nossos telespectadores. Obrigada.